Esse olhar sistêmico de olhar a pessoa, olhar a empresa, olhar as finanças, isso ajuda a eu sair lá de 600 funcionários e tendo hora lucro, hora prejuízo, hora lucro, hora prejuízo, a uma empresa que tem um quarto dos funcionários e tem 4 vezes o lucro que eu tinha antes. Só dessa empresa. Só dessa. Aí eu fui abrindo empresa, abri a outra empresa, dando lucro, a outra empresa, dando lucro. Investimentos mais assertivos, dando lucro. Meu nome é Arnaldo, hoje eu tenho empresas de vários segmentos, por exemplo, limpeza, facilities, contabilidade, entrando no ramo da estética e de beleza e investimentos em alguns segmentos. E isso aconteceu porque entrei na mentoria com o Rodolfo e após o momento de transformação e abrir a minha mente, eu consegui dar passos importantes. Por que isso aconteceu? Porque quando eu conheci o Rodolfo, foi através de uma pessoa que eu admirava muito, que fazia o processo de coaching com ele. Na época era o coaching, né? Hoje o Rodolfo está mais voltado para a mentoria. Então, naquela época, a pessoa fazia esse processo, eu via algumas transformações na pessoa, eu via alguns avanços na vida dela, e eu me interessei para entender. Marquei uma reunião com o Rodolfo, a gente foi lá e me apresentou o processo, era tudo muito novo para mim, aquele movimento, estou falando aí de 2017, de repente. Na época eu tinha uma empresa que tinha em torno de 600 funcionários. Só que não era aquilo que eu queria para mim. Por vários aspectos, muito estresse, o retorno financeiro não era o que eu sonhei para mim. Tinha uma empresa que tinha vários departamentos, RH, DP, tinha coordenadores, tinha carros alugados, carros agregados, mas eu olhava que depender de uma única fonte de renda é você estar a um passo da pobreza. Então eu queria investir em outros segmentos, mas eu ficava batendo a cabeça e não encontrava como. Então eu marquei um bate-papo com o Rodolfo, ele fez ali num papel, numa folha em branco, ele desenhou algumas coisas que eu poderia fazer e falou, me descreveu o processo de coaching. Na época, eu tinha também, vou ser muito franco, né, um certo preconceito com isso. Não sei se alguém já viveu isso, mas eu vivi isso um pouco. E eu falei, Rodolfo, tá bom, vamos conversar em março do ano que vem. Isso era, de repente, outubro de um ano. E, não, antes de outubro, estou falando de repente de junho, julho de 2017. Então eu falei, ó, me liga em março de 2018. Mas nesse meio tempo, o Rodolfo fez um evento chamado Master in Business. Um evento que eu vi o que é uma ousadia empresarial e um pouco do que eu precisava também. Por quê? Ele foi fazer um curso com o Tony Robbins e ele falou, ó, vou fazer um evento de 3 dias e o que eu vou ministrar no evento vai ser o que eu vou aprender lá. Então ele não tinha uma pauta clara do que ele ia entregar. Então essa ousadia, essa clareza, essa sinceridade me chamou muita atenção, que era um ponto que eu queria desenvolver também em mim. Então eu fui, fiquei aqueles 3 dias, achei muito bom, muito maravilhoso aquele curso, me desenvolveu bastante já, e aí já marquei com ele, Rodolfo, vamos começar o processo de coaching. Então dali então, a gente começou um processo com as sessões, com os alinhamentos, tendo mais clareza dos meus objetivos, mais clareza dos passos que eu precisava dar, porque quando a gente é empresário, ainda mais no meu segmento que eu era muito só, né, no sentido de tomada de decisão, eu não conhecia muito outros empresários, eu não frequentava os locais certos, vamos chamar assim. Então o Rodolfo foi me ajudando a construir o Arnaldo de hoje, em me conectar com as pessoas certas, de ter o conhecimento certo, de frequentar os lugares certos. Não estou falando de certo ou errado, mas certo no sentido de para onde eu quero ir. Então, depois dessa jornada que a gente ficou ali um ano, foi também se construindo uma amizade, depois a gente fez sociedades em projetos. Então, o Rodolfo ele faz parte da nossa vida, tanto da minha vida como profissional, como uma pessoa, como pai de família. A gente está sempre junto porque acaba se tornando uma grande família, até com os outros mentorados. A gente acaba ampliando muito o nosso networking. Existem pessoas que eu não conheceria se não fosse através do Rodolfo. Existem processos na minha empresa que eu não alcançaria, eu, às vezes nem teria conhecimento se não fosse através dele, porque ele é um cara que está muito conectado. Hoje eu vejo claramente que tanto eu quanto ele estamos em outro nível em relação ao que nós estávamos, porque ele busca constantemente desenvolvimento e eu busco também constantemente desenvolvimento. Então isso nos está levando para frente, para cima, para outros momentos, a romper barreiras, a romper fronteiras, né? O Rodolfo estudou nos Estados Unidos, fez curso em Harvard, então ele traz para nós conhecimentos que a gente não teria. E são conhecimentos que fazem a diferença no nosso dia a dia, no nosso segmento. Ainda mais eu que trabalho, vou falar de um dos segmentos que é a contabilidade.
A contabilidade ela está se renovando, ela está mudando. Então, há necessidade de a gente estar antenado nas melhores estratégias de marketing, das melhores estratégias de marketing digital, estratégias empresariais, sem esquecer do ser humano que está por trás disso tudo, com os seus medos, com os seus anseios, com as suas limitações. E o Rodolfo ele consegue enxergar de fora com muita clareza essa dinâmica e nos ajuda a seguir no trilho, porque em algum momento a gente tende a sair do trilho. Então ele nos ajuda a que nós nos mantenhamos no trilho para onde a gente quer ir. Então é um processo muito interessante, processo de mentoria, porque ele começou como coaching, depois navegou para mentoria e eu entendo que é o local dele mesmo. Então esse processo de mentoria ele é uma coisa que é um divisor de águas nas vidas das pessoas. E não falo só de dinheiro. Eu estou falando em entendimento, em tempo, em liberdade e ganhando mais. E tendo outras fontes de renda, e buscando outros caminhos, e conhecendo novas pessoas. Então, quando a gente coloca isso tudo num produto ou num projeto, eu digo que o valor que o Rodolfo cobra hoje é muito barato, perto do que ele entrega. Como foi a transformação financeira da minha empresa e da minha vida depois do processo de mentoria do Rodolfo? Eu tinha cerca de 600 funcionários, operava ali no limite, no sufoco, torcendo para tudo dar certo no final do mês e ter um lucro. E nem sempre isso acontecia. Isso foi um fato. De repente, por falta de capacidade minha, por falta de capacidade de fluxo de caixa, por falta de saber ler alguns indicadores. E isso apesar de eu ter feito faculdade de administração, ter estudado finanças na Fundação Getúlio Vargas. Então, mesmo assim, eu não conseguia domar muito bem os números de uma empresa com porte que para mim já era um porte pesado. E eu enxergava o seguinte, cara, não adianta eu ter um faturamento alto, porque faturamento é vaidade. Eu aprendi da pior forma isso, faturamento é vaidade. Então, eu precisava transformar minha empresa numa geradora de prejuízo para uma geradora de lucro. Agora, eu sabia fazer isso? Eu não sabia fazer isso direito. Eu ficava tentando, batendo cabeça, e contratava um software, contratava uma pessoa, e contratava consultoria, contratei umas 2 consultorias, paguei uns valores altos dessas consultorias e não consegui resolver. Parece até que é brincadeira, você contrata pessoas maravilhosas também, talvez eu não estivesse pronto também para receber essas consultorias. Como pessoa, e essas consultorias ficaram tanto na minha empresa, esqueceram da pessoa. Pode ser que foi isso. Quando eu comecei com o Rodolfo, é o que eu estou falando, esse olhar sistêmico de olhar a pessoa, olhar a empresa, olhar as finanças, isso ajuda a eu sair lá de 600 funcionários e tendo hora lucro, hora prejuízo, hora lucro, hora prejuízo, a uma empresa que tem 1/4 dos funcionários e tem 4 vezes o lucro que eu tinha antes, só dessa empresa, só dessa. Aí eu fui abrindo empresa, abri a outra empresa, dando lucro, a outra empresa, dando lucro. Investimentos mais assertivos, dando lucro. Então, assim, eu poderia falar que, usar um termo moderno, né, do marketing digital, aí, os 6 em 12, 6 em 7, 6 em alguma coisa. Todos esses 6 aí que você imaginar foram alcançados nesses projetos aqui. Se o processo de mentoria do Rodolfo me ajudou no relacionamento com a minha família, isso é uma coisa muito visível. Porque eu era uma pessoa que estava tão mergulhado nos problemas do dia a dia da empresa que acaba você não tendo cabeça, disposição, energia para quando chega em casa dar atenção para tua esposa, para o teu filho, para tua família de uma maneira geral. Então, quando você começa a organizar o tempo e você começa a ver mais dinheiro, você começa a sonhar de novo. Então, aí começaram a acontecer as viagens que a minha esposa gostaria de fazer. A gente viajou para Gramado, a gente viajou para o Beto Carreiro, a gente viajou para Natal, a gente fez várias viagens, compramos o carro que ela queria comprar, o carro vermelho, com banco de couro, com não sei o que, ela ficou muito feliz com o carro que ela comprou. Então, tudo isso eu reconheço que tem a pitada ali, porque não é só você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é pouco, perto do que a gente pode alcançar. Então, o Rodolfo tem muita autoridade nesses processos de transformação porque são coisas que ele viveu. Por exemplo, ele teve empresa e quebrou. Ele teve sociedade que não deu certo.
ele tinha problema de tempo com a família, ele perdeu um nenenzinho. Então são coisas que afetam muito o emocional da pessoa, que afetam a empresa, e tem a parte financeira que afeta a família. Então, como ele viveu isso e aprendeu a lidar através de muito investimento em cursos, treinamentos e tudo mais, ele consegue passar esse método, esse caminho que ele seguiu para as pessoas. Ele aprendeu a fazer isso. Porque não é só você ter passado pelo problema, é você ter passado pelo problema, ter criado um caminho, uma metodologia, de forma que você consegue explicar e acompanhar a pessoa nesse processo. Então, como ele consegue fazer isso, de uma maneira muito simples até, parece até que é fácil, simples e objetiva. Assim, você vai lá, Rodolfo, qual o processo de mentoria? 10 meses, 12 meses, dependendo do projeto de cada um. Gente, mas com 3 meses os resultados já são muito significativos. Principalmente no financeiro. O financeiro, às vezes você pensa que o financeiro é o mais difícil de resolver. Em 3 meses você resolve. Conhecendo as pessoas certas, estando nos lugares certos, com o conhecimento certo. Então ele vai injetar isso em você rápido. Então em 3 meses você resolve a questão financeira. Já tem uma luz, já tem um caminho, já tem um horizonte. Aí depois começa a organizar as outras coisas e aí voar mais alto. Eu indicaria o Rodolfo para uma pessoa até amiga. Porque indicar para alguém que a gente não conhece é fácil. Indicar para um amigo requer muita confiança, qualidade. E isso eu mostro com objetividade quando eu apresentei a minha mãe ao Rodolfo. A minha mãe, quando conheceu o Rodolfo, ela não se identificou com ele no primeiro momento. E aí eu fui e falei, pô, Rodolfo, tão gente boa, de repente minha mãe não teve tempo de conhecer ele direito. Aí dei um livro do Rodolfo para ela. Quando ela leu o livro e conheceu a história dele, ela se identificou muito com ele. E depois minha mãe se tornou aluna do Rodolfo em cursos, ela está no dia a dia também com ele. Então, assim, indicar o Rodolfo para minha mãe, eu acho que é o ápice da indicação de qualquer negócio.